A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Como orar de forma específica e ser atendido? Em Hebreus capítulo 11, versículos 1 ao 3 está escrito: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Muitos cristãos vêm a mim e me dizem que não têm fé. Quando ouço essas coisas, meu coração fica grandemente perturbado, porque a Bíblia diz com toda clareza em Romanos capítulo 12, versículos 3, que Deus deu fé a todos os crentes, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Se Deus não nos houvesse dado fé, seria irracional que Jesus Cristo nos pedisse para crer. Ao contrário, Cristo repreendia as pessoas que não criam, que não tinham fé. Portanto, quer você reconheça o fato que não, quer você o sinta que não, você recebeu uma medida de fé que habita em seu espírito agora mesmo. Você tem fé suficiente para salvar-se, para curar-se, para ser batizado com o Espírito Santo e para ter milagres realizados em sua vida agora mesmo. Sempre que digo isso, as pessoas começam a arranjar desculpas. Sim, pastor, eu sei que todas as pessoas devem ter alguma fé, mas a minha fé é tão pequenina que com ela não consigo fazer coisa alguma. Certo dia, um ministro, um amigo, veio ter comigo e ele veio lá do Extremo Oriente e me trouxe um pacote em que havia uma semente de mostarda. Fiquei tão encantado que eu gostaria de mostrar a semente de mostarda a todos os membros da minha igreja. Na Coreia, todos os ministros do Evangelho vão à reunião matutina de oração todos os dias, na primavera, no verão, no outono e no inverno. Essas reuniões matutinas de oração se iniciam de 4 horas e 30 minutos todas as manhãs. Se um ministro não comparece, os crentes acham que ele deve estar se desviando. Às vezes, essas reuniões são uma bênção para o ministro, mas muitas vezes são um peso muito grande. Em certa manhã, numa reunião de oração, falei sobre a fé. A seguir, coloquei o povo em fila e pedi a todos que passassem em frente do púlpito para ver a semente de mostarda. Um por um, todos os crentes ali presentes viram a semente que eu havia colocado com o máximo cuidado em minha Bíblia. E todos ficaram espantados. Como é pequena! Uma velhinha queria vê-la e não conseguia. Por isso, eu lhes disse, chegue mais perto e a senhora vai conseguir enxergar. Veja. Ela disse, eu não consigo enxergar, exclamou a velhinha, e de repente o hálito da vovó soprou a semente para longe. Com todo cuidado e ansiedade, procurei a semente, mas era tão pequenina que jamais a encontrei. Foi quando o Espírito Santo me disse no coração, filho, se aquela semente de mostarda é tão pequenina que o hálito de uma senhorinha pôde soprá-la, e fazê-la desaparecer, os crentes não deveriam se preocupar com a medida de fé que receberam. Se tiverem uma fé muito pequena, do tamanho daquela sementinha, podem ordenar e uma montanha vai se lançar para o meio do mar. Sim, você não precisa se preocupar com a medida de fé que você recebeu.
Antes, você deve se preocupar em desenvolver a sua fé, a fé que você já possui no coração. Há 17 anos, quando me formei no Instituto Bíblico, eu não tinha um centavo sequer. Eu tinha apenas um terno, mas pela fé iniciei uma igreja numa das piores áreas de Seul. Estou dizendo isso para a glória de Deus. Depois de 17 anos, o Senhor me deu a maior igreja do mundo, em um prédio de apartamentos de 14 andares. O custo total das obras somou 5 milhões de dólares e cada centavo foi ganho pela oração de fé. Comparada a outras nações, a Coreia ainda está no estágio de desenvolvimento. Se os cristãos do mundo inteiro, de todas as nações, permitissem que o Senhor os mobilizasse pelo poder vivificador do Espírito Santo, a bandeira da cruz de Cristo seria espalhada pelo mundo todo. Desejo compartilhar com você o segredo do desenvolvimento da fé adormecida. A Bíblia nos ensina com clareza os passos que devem ser dados para o desenvolvimento dessa fé que nos foi dada. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Em primeiro lugar, se você quer desenvolver sua fé, a que já existe em seu coração, é preciso que você tenha objetivos claramente definidos. Muitas pessoas oram e pedem generalidades, mas Deus não gosta de ouvir orações a respeito de generalidades. Fé é a substância, a certeza das coisas que se espera, das coisas que esperamos. Mas se não temos um objetivo muito bem delineado, Deus não ouve nossas orações. Aprendi essa lição em circunstâncias muito peculiares. Na época em que eu fundei a minha igreja, eu era muito pobre. Realizávamos cultos sob uma tenda de lona do exército, toda rasgada. Os crentes se sentavam sobre pedaços de tapetes e eu morava numa casa de um quarto só, de chão de terra batida. Certa noite, quando eu estava orando, comecei a me sentir como um idiota. Pois está vivendo esse tipo de vida, embora a Bíblia me dissesse que eu sou filho de Deus, um príncipe, filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, era algo terrível para mim. Por isso, eu disse a mim mesmo, ora, por que um filho de Deus deve levar uma vida dessas, de tanta pobreza? Eu deveria ter pelo menos uma mesa modesta, uma cadeira e uma bicicleta. Nessa época, essas coisas para mim eram quase equivalentes a $1 milhão. Então eu me ajoelhei e orei, Pai, pelo menos sou digno de ter uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta. Por favor, me dá essas coisas. Louvado seja Deus, eu creio no nome de Jesus Cristo, eu recebo. A seguir, fiquei esperando a resposta 1 mês, 2 meses, 3 meses e finalmente 6 meses, sem que nada acontecesse. Em meu desânimo, eu orei assim, Pai, se não consigo crer que receberei essas coisas, como posso ensinar a esse povo e pedir-lhes que creiam? Serei um tremendo hipócrita se lhes pedir que creiam em coisas que eu próprio não creio. Eu pedi uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta há mais de 6 meses. Por que não me respondes? Eu sei que tu não mentes, eu sei que tu vais me responder, mas não sei quando. Se esperares até eu morrer, que proveito terei disso? Pai, podes tu apressar a resposta a meu pedido? Depois de ter orado, senti uma paz maravilhosa entrar em minha alma. A seguir, uma voz tranquila de Deus começou a me fazer ouvir distintamente em meu coração o que Deus estava falando. O Senhor disse algo que revolucionou a minha vida toda. Filho, ouvi sua oração há 6 meses. Estou esperando um pedido específico, bem definido. Você está pedindo coisas em termos tão vagos que não consigo atender a seu pedido. Há tantos tipos diferentes de mesas, tantos tipos diferentes de cadeiras,
e tantos tipos diferentes de bicicletas. Você apenas me pediu uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta, de modo que ainda estou esperando que você me diga que tipo de mesa, cadeira e bicicleta você quer. Me ajoelhei de novo e orei. Pai, lamento muito. Cancele todas as minhas orações do passado, porque eu vou começar tudo de novo. Me ajoelhei ali e comecei a ver com clareza a mesa e eu disse, Pai, quero uma mesa de mogno das Filipinas. Entenda isto. Se eu deveria pedir coisas a Deus, devia pedir o melhor. Daí prossegui. Quero uma cadeira de ferro com rodinhas, de modo que eu possa me sentar e rolar a cadeira de um lado para o outro. Não quero uma bicicleta feita no Japão ou na Coreia, porque são fracas. Quero uma feita nos Estados Unidos. Eu havia feito um pedido definido ao Senhor, e ele não podia cometer um engano sequer. Eu estava cheio de esperança, de alegria e de fé. Louvei ao Senhor pela bondade e fui dormir. Na manhã seguinte, às 4h30, eu estava pronto para ir à reunião de oração da igreja. Olhei bem dentro da minha alma e me senti desanimado. Na noite anterior, eu fora dormir cheio de fé, mas durante a noite parece que minha fé vazou e desapareceu. Ter fé é uma coisa, mas é outra coisa diferente manter a fé viva até que a resposta venha. Então, eu orei assim, Pai, ontem à noite eu tinha toda a fé desse mundo, mas por alguma razão estranha, toda a minha fé parece ter se evaporado e sumiu de uma vez. De que forma posso manter a minha fé até receber a tua resposta? A seguir, cuidadosamente abri a minha Bíblia e meus olhos caíram em Romanos, capítulo 4 e o versículo 17. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já fossem. Aqui estava a resposta. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. De novo, eu me senti cheio de alegria. Eu podia considerar aquelas coisas como se já me pertencessem. Fui para a igreja naquela madrugada e preguei como se o templo todo estivesse em chamas. No fim do culto eu disse, irmãos, eu tenho uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta. Todos aqueles irmãos suspiraram, porque não imaginavam como um pobre pastor poderia conseguir uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta de um dia para o outro. Após o culto, alguns jovens puseram-se a me seguir e ficaram me perguntando se eu podia mostrar-lhes a mesa, a cadeira e a bicicleta. Não imaginei que alguém fosse capaz de fazer isso, de modo que agora eu me via metido em um problemão. Eu sabia que, se aqueles jovens entendessem que eu lhes havia pregado uma mentira, o meu ministério estaria terminado ali. Falei bem depressa com o Senhor. Senhor, não foi minha a ideia de testemunhar daquela forma. A ideia foi tua. Agora estou enfiado numa encrenca. Me ajude, Senhor. Estando em oração, recebi sabedoria do Senhor. E pedi para aqueles jovens que viessem até a minha casa, e eles vieram. E se puseram a olhar por todos os cantos, à procura de uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta. Então eu disse, Senhor Pai, tenho uma pergunta a fazer, e depois que o Senhor me responder, eu lhes mostrarei a minha mesa, cadeira e bicicleta. Disse-me ele, vamos lá, pergunte. Então eu lhes perguntei, durante quanto tempo você ficou no útero da senhora sua mãe, antes de você vir ao mundo? Ele disse, 9 meses. E então eu lhes repliquei, você era realmente um feto no útero de sua mãe? Você existia no útero de sua mãe, mesmo sem ninguém ver você? Então veio uma resposta impaciente. Que conversa tola é essa, pastor? É claro que ninguém podia me ver, mesmo estando lá. Então lhe respondi, você era um bebê que crescia lá dentro,
tanto era antes como depois de haver nascido. De novo, ele concordou com a minha declaração. E eu prossegui: pois então eu vou mostrar-lhes a minha cadeira, minha mesa e bicicleta. Na noite passada eu me ajoelhei e orei e concebi em minha mente, em meu coração, no homem interior, uma mesa, cadeira e bicicleta. E estão crescendo aqui, bem dentro de mim. Com isso, eles explodiram em risadas e, de tanto rirem, puseram-se a rolar pelo chão. A notícia se espalhou a partir do domingo seguinte e os homens chegavam a mim e me apalpavam, dizendo: como você está ficando barrigudo? Fiquei envergonhado. Parecia que todos na igreja estavam zombando de mim. Mas a partir daquele dia eu sabia que tinha aqueles objetos crescendo dentro de mim. Por isso, eu louvava o Senhor e me sentia muito feliz. Alguns meses depois, uma família americana estava de mudança da Coreia para os Estados Unidos e me pediram que os ajudasse a empacotar suas coisas. Me senti muito feliz pela oportunidade de ganhar um dinheirinho. E então corri à casa deles. Ao entrar pela garagem daquela casa, senti algo estranho dentro de mim e me perguntei o que estava acontecendo. Era uma alegria muito grande. Olhei à direita da garagem e vi ali a minha bicicleta. Corri até ela, examinei-a. Uma etiqueta informava: fabricada nos Estados Unidos. Toquei-a no guidão e disse: Pai, chegou a hora de receber a minha bênção. Tenho certeza de que esta é a minha bicicleta. Subi ao segundo andar e, enquanto estava trabalhando, ouvi a família discutir a questão de vender a bicicleta. Parei de empacotar por um momento, me levantei e orei: Pai, eles não podem vender aquela bicicleta. Eu estive carregando ela dentro da minha barriga durante 6 meses. Tu sabes que eles não podem vendê-la. Em seguida, a dona da casa veio a mim e me disse: Pastor, o senhor gostaria de comprar essa bicicleta? Em meu coração eu pensei: por que deveria eu comprar essa bicicleta? Tenho estado carregando-a já fazem 6 meses. Eu apenas disse a ela que não tinha dinheiro. Ela se dirigiu a seu marido e disse-lhe: vamos dar essa bicicleta ao pastor. Ele anda quilômetros e quilômetros para fazer suas visitas pastorais. O marido respondeu com um não, bem redondo, mas eu sabia em meu coração que eu ia ganhar aquela bicicleta, porque eu havia aprendido que, quando um marido e uma esposa americanos começavam a brigar, a esposa sempre acabava ganhando a discussão. Por isso, continuei a louvar ao Senhor e agradecer a Deus. Passados alguns momentos, o marido chegou-se a mim e me disse: Pastor, aquela bicicleta é sua. Pode levá-la para a sua casa. Eu acabara de dar à luz aquela bicicleta com toda segurança. Desci correndo as escadas. Fui à garagem, peguei a bicicleta, levei-la para casa, louvando a Deus. Enviei recados às pessoas que viessem ver a bicicleta que eu acabara de receber. Muitos vieram e, depois de ver a bicicleta, se admiraram e decidiram que aquela minha teoria realmente funcionava. Mas alguns me perguntaram: onde está a sua mesa e a cadeira? No dia seguinte, voltei à casa dos americanos para continuar ajudando-os, e quando eu entrei no escritório, fiquei espantado de ver ali minha mesa e cadeira. No mesmo instante em que vi aquela mesa de mogno filipino e aquela cadeira feita no Japão com rodinhas, entendi que me pertenciam. Me sentei em minha cadeira e me pus a correr para lá e para cá. Puxei uma das gavetas, lá estava um bloco de papel sem pauta, de datilografia, um tinteiro, tinta e um relógio despertador. Naqueles dias eu era tão pobre que não tinha dinheiro para comprar papel para escrever meus sermões. E eu tinha que usar as margens de jornais velhos para fazer meus esboços. Eu não tinha canetas. Tinha que catar tocos de lápis na rua, colocar um pedaço de bambu neles e usá-los. Jamais pensei em ter
um relógio despertador, nem em sonhos. Quando eu achava que havia chegado a hora de ir para a igreja, eu ia para a igreja. Muitas vezes ficava ali 30 minutos, até uma hora, antes do culto, esperando as pessoas chegar. Quando, pois, vi aqueles objetos, sentei-me ali e orei. Pai, eu não pedi todas essas coisas, mas por favor, inclua-as agora mesmo, pois tu és aquele que provê abundantemente. Me lembrei de Josué e me pus a marchar ao redor da mesa, afirmando que ela me pertencia. Logo depois, a família me pediu que eu levasse aquela mesa, cadeira e todas as demais coisas para minha casa. Então passaram a me pertencer. Eu as levei para o meu quartinho. Quando me sentei na cadeira, me lembrei subitamente que, se eu usasse em meu ministério aquela mesma lei de fé, o sucesso seria muito grande e tudo para a glória de Deus. Por que não deveria eu usar essa lei da fé? A partir daquela época, eu jamais orei de modo genérico, mas procuro ver as coisas com a máxima clareza, com olhos da fé. Se você não tiver uma visão nítida, muito nítida mesmo, de seu objetivo na vida, Deus não pode dar-lhes uma resposta definida às suas orações. Lembre-se de quando Jesus estava descendo a estrada de Jericó e o cego Bartimeu se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos sabiam que Bartimeu estava clamando pela cura de sua cegueira, mas Jesus lhes perguntou de modo bem específico: que queres que eu te faça? Jesus sabia o que Bartimeu queria, mas Cristo queria que ele fizesse uma declaração bem definida com sua própria boca. Assim disse o cego: Senhor, quero ver. Então Jesus lhes disse: vê, a tua fé te salvou. Não ore mais assim: ó Deus, abençoa a minha igreja, ou abençoa a minha família. Que tipo de bênção você deseja? A Bíblia contém mais de 32.500 promessas de Deus. Então, de que tipo de promessa você precisa? Você quer todas as 32.500 de uma vez? Se você quer que seu marido seja salvo, seja específico em sua oração. Pai, meu marido tem 47 anos de idade, ele é alcoólatra e é pedreiro, mas não está trabalhando e não temos dinheiro. Pai, por favor, salve esse homem. Quando eu oro por minha igreja, eu não digo: Pai, abençoa a minha igreja. Não, eu digo: Pai, este ano nós cremos que tu irás nos dar 2.000 pessoas convertidas. Eu tenho um alvo bem definido. Eu o escrevo em minha mesa de trabalho. Durante vários anos, criei que Deus nos daria 2.000 pessoas convertidas todos os anos. Este ano, porém, mudei meu alvo. Eu orei assim: Deus, o Senhor tem nos enviado 2.000 pessoas todos os anos, novos convertidos. Este ano, porém, esquece os 2.000 e nos envia o dobro. Queremos 4.000 pessoas convertidas. Nos primeiros 2 meses, já recebemos 600 novos convertidos. Ser-lhe-á feito conforme você crê em seu coração. Dizem-nos as Escrituras que aquilo que atarmos na terra será atado no céu, e aquilo que desatarmos na terra será desatado no céu. Quando Moisés estava nas praias do Mar Vermelho, tendo o exército egípcio nos calcanhares dos israelitas, estes não sabiam o que fazer. Então Moisés se pôs a clamar ao Senhor. Mas o Senhor repreendeu a Moisés por causa da sua oração. Disse-lhe o Senhor: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Moisés estende a mão e divide o Mar Vermelho. Era da responsabilidade de Moisés exercer fé em Deus. É sua responsabilidade hoje e não de Deus, o exercício de sua fé. Deus lhes deu sua palavra, ele lhes deu seu Espírito Santo e fé. Agora, ele lhes pede que você creia. Não precisamos esperar até o próximo ano.
Podemos experimentar os milagres da salvação, da cura e das respostas às nossas orações agora mesmo. Em segundo lugar, você deve apresentar um pedido específico. Diz a Bíblia que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Esperar algo significa ter entusiasmo a respeito de algo. O cristianismo sem entusiasmo é morto. Deus jamais construirá seu reino em cima de uma fé morta. Ele quer uma oração entusiasta. Se você tem um objetivo, você precisa envolvê-lo em entusiasmo e no desejo fervoroso de ver esse objetivo realizado. Quando eu fui à Grã-Bretanha, meu coração ficou pequenino quando vi tantas catedrais bonitas fechadas. As pessoas deixaram de ir à igreja naquele país. A maravilhosa história do reavivamento wesleyano, do reavivamento do Exército da Salvação e das ações magníficas de Deus haviam desaparecido. Tudo estava apenas em livros. Havia passado, as pessoas haviam abandonado as igrejas, não buscavam a Deus como outrora haviam feito. Senti que esse país deve arrepender-se e voltar-se para Deus, ou então irão sofrer a escravidão do comunismo. Houve uma ocasião em que a Inglaterra era o país que enviava missionários aos pagãos e Deus havia abençoado grandemente aquele país. Mas por causa da iniquidade e do abandono do Senhor, Deus colocou esse país de lado. Há mais paganismo na Inglaterra e em muitos países desenvolvidos hoje do que em algumas terras do Oriente. Entretanto, o vento do reavivamento do Espírito Santo está soprando por todos os países desenvolvidos e por todo o mundo. Quando Cristo iniciou seu ministério terreno, dirigiu-se ao Rio Jordão e foi batizado por João Batista. Depois, ele se levantou e começou a pregar. Todavia, antes que ele fizesse qualquer coisa, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo é a única resposta para a horrenda situação desse mundo. O Espírito Santo traz entusiasmo ao seu coração. Ele possibilita você enxergar seu objetivo com grande entusiasmo e ficar morando dentro de você. Mediante sua imaginação santificada, você começa a ver seu objetivo alcançado, realizado. E à medida que você vai caminhando em sua imaginação, você começa a sentir e a usufruir esse objetivo alcançado. Há 5 anos, quando o Espírito Santo me pediu que construísse uma igreja do tamanho do Royal Albert Hall, da Inglaterra, capaz de acomodar 10.000 pessoas, coloquei esse objetivo claríssimo em meu coração. Me pôs a alimentar um desejo entusiástico e, através de minha imaginação, 5 anos antes de a igreja estar construída, eu a vi especificamente. Eu vi o edifício, entrei nele, usufruí de suas instalações e preguei de seu púlpito vezes sem conta. Fiz isso tantas vezes que algumas pessoas julgaram que eu estava ficando louco. Na verdade, eu estava vivendo a realidade pela fé e em imaginação. Nosso Pai Celestial é um Deus que usa a imaginação, porque a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Antes que Deus pudesse criar-nos à sua imagem, era preciso que Ele nos criasse em sua imaginação. Se usarmos nossa imaginação e virmos povos e nações levantados pelo poder do Espírito Santo, o mundo será sacudido. Veja isto e você passará a possuí-lo em sua imaginação. A seguir, você vai experimentar a sua realidade. Muitas pessoas querem ter o que objetivam na realidade, antes de tê-lo em sua imaginação. Mas as coisas não funcionam assim. Se você não mudar sua imaginação, não torná-la diferente, na verdade você não poderá ter vitória em sua vida. Disse o Senhor Jesus: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus.
A palavra grega para arrepender-se é metanoia, que significa mudar o modo de pensar, mudar o modo de sentir. Mediante Cristo, podemos mudar, sair da consciência de pecado e entrar na consciência de justiça, sair da consciência de doença para a consciência de saúde, da consciência de fracasso para a consciência de sucesso. A Escritura nos manda que vigiemos nosso coração acima de todas as coisas, porque do coração partem todas as saídas da vida. Sua vida futura depende de seu pensamento hoje, de sua imaginação. Se você encher seu coração de pensamentos negativos, você jamais será vitorioso. Durante uma estada de 3 dias em Cardiff, tive um período de maravilhosa camaradagem com os pastores que ali estavam. Eles estavam falando de como as ilhas britânicas se haviam se tornado um campo missionário difícil. Com enorme pesar, eles discutiam as dificuldades e as circunstâncias impossíveis. Por fim, disse eu, sim, é difícil porque vocês estão dizendo que é difícil. Vocês acham que Deus acha essa tarefa difícil? Responderam eles, não. Achamos que não. Então eu lhes disse, muito bem, se Deus não acha a tarefa difícil, não digam que é difícil. Você que está ouvindo essa mensagem, pense como Deus pensa, veja as coisas como Deus as vê, fale como Deus fala, mude sua imaginação, adquire uma expectativa entusiástica e veja seus objetivos se tornar realidade. Em terceiro lugar, consiga as coisas pela fé. Em certo sentido, os cristãos são artistas. Tomamos um pincel da oração, mergulhamos-lo na tinta da palavra de Deus e começamos a pintar nossos objetivos na tela de nossos corações. E fazemos isso pela fé. Finalmente, ei-los pintados todos ali. Tudo realizado. O marido se salvou. Os filhos se voltaram para o Senhor. A igreja foi construída e a nação foi reavivada. Desenhe o quadro com toda clareza em seu coração. Depois, pela fé, se ajoelhe e ore até que esse quadro seja substituído pelo real, até que o sonho se transforme em realidade. Certeza em grego significa epostasis, título de propriedade, documento legal. Desde que você tenha a escritura de propriedade de uma casa, essa casa lhes pertence. Desde que você tenha a escritura de propriedade de um terreno, esse terreno lhes pertence. Depois de traçar um quadro lindo em seu coração, você se ajoelha e ora. Uma tremenda paz inunda seu coração e você passa a ter certeza de que Deus respondeu à sua súplica pela fé. Sim, pela fé você passa a possuir o título legal de propriedade e o bem vai para a pessoa que possui a escritura definitiva. Estando em oração, pedindo a Deus 3,5 milhões de dólares necessários para eu construir a minha igreja, de início esse projeto me parecia uma das altíssimas montanhas dos Alpes. O peso desse empreendimento era esmagador. E piorou depois de eu me dirigir ao tesoureiro da igreja e lhes perguntar quanto dinheiro tínhamos no banco. Ele me informou que dispunhamos de apenas 3.000 dólares. De que maneira poderia eu construir uma igreja dispondo só de 3.000 dólares e sabendo que a renda média de uma família na Coreia nessa época era de apenas 300 dólares por ano? Imagine construir essa igreja dispondo de membros desse tipo, parecia um projeto impossível. Se eu me curvasse perante a matemática, estaria perdido antes mesmo de iniciar. Mas eu me ajoelhei, contemplei a face de Cristo e o Senhor me disse, tudo é possível ao que crê. Então, perseverei em oração. Passou-se 1 mês, 2, 3, se passaram muitos meses e eu continuava com aquele grande peso. No meio da noite eu me levantava e ia para um canto do meu dormitório, chorando e clamando diante de Deus. Minha esposa às vezes se espantava e se assustava,
com medo de que eu estivesse ficando louco e tentava me persuadir a consultar um médico. Com frequência eu chegava à igreja dirigindo meu carro, mas estava ocupado orando e nem percebia que já havia chegado. Eu estava extremamente engajado na oração, pois tinha um objetivo muito bem delineado. Eu conseguia ver meus quadros com toda clareza e era movido por um entusiasmo tremendo, mas ainda não tinha toda a certeza da realização. Finalmente, depois de 3 meses, numa certa manhã, minha mulher me chamou para o café. Estando sentado à mesa, uma tremenda paz encheu todo o meu ser. Era a certeza que chegava. De súbito, eu pulei da cadeira e gritei: consegui! Eu consegui! A minha esposa veio correndo e me disse: acalme-se, acalme-se. O que foi que aconteceu? O que é que você conseguiu? E eu respondi imediatamente: 3,5 milhões de dólares. Ela ficou pensando que eu estava maluco, mas eu disse a ela que essa convicção estivera crescendo dentro de mim. Algo no valor de 3,5 milhões de dólares. A partir desse dia, os 3,5 milhões de dólares me pertenciam. Uma pedrinha muito pequenina era o que me parecia agora, como se fosse uma pedrinha pequena na palma da minha mão. Eu sabia que me pertenciam e que a resposta estava a caminho. Hoje, a igreja está edificada e tudo pago. Deus é o mesmo em todo o universo. É a nossa fé que move a mão de Deus. Liberte-se desse pensamento negativo, segundo o qual a tarefa à sua frente é impossível. Substitua-o pela ideia positiva de que tudo é possível ao que crê no Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, quando você tiver essa certeza, deve começar a invocar as coisas que ainda não se veem, como se você já as tivesse. Você precisa crer na palavra de Deus, a palavra de criação. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele criou os céus e a terra pela sua palavra. Deus criou as estrelas e todo o universo pela sua palavra. E Deus quer que você pronuncie as mesmas palavras com sua própria boca. Abraão estava com 100 anos de idade e Sara com mais de 90, quando Deus lhes deu a promessa e a certeza de que eles teriam um filho. Todavia, Deus impôs uma condição. Abraão deveria chamar seu filho que ainda não existia, como se ele já houvesse nascido. Disse Deus: vou mudar seu nome. Você não se chamará mais Abrão, mas Abraão, que significa pai de muitas nações. E sua esposa não será mais Sarai, mas Sara, que significa anfitriã, mãe de nações. Abraão poderia ter retrucado: todas as pessoas vão rir de nós por não termos um filho sequer, e chamando-nos um ao outro de pai de nações, pai de muitas multidões, vão pensar que ficamos malucos. Todavia, Deus nunca concorda com objeções tolas, objeções humanas. O casal obedeceu a Deus e quando chegou a hora do almoço, Sarai chamou seu marido que estava lá fora. Abraão, o almoço está à mesa. As pessoas do vilarejo inteiro ouviram isso e começaram a comentar uns com os outros: que é isso? Abraão, pai de muitas nações? Coitada da Sarai. Ela quer tanto um filho que se põe a chamar seu marido de pai de muitas nações. Acho que ela perdeu o juízo. A seguir, ouviram a voz de barítono do marido: está certo, Sara, já vou. De novo, os fofoqueiros da vila comentaram: como? Sara? A mãe de nações? A mãe das crianças? Ele também deve estar maluco. Pobre Abrão. Não tem um bichinho de estimação sequer em casa e ficam chamando um ao outro de pai de numerosas nações. Coitado desses velhinhos. Entretanto, agiram de acordo com a palavra de Deus e o Senhor nos manda que chamemos as coisas que ainda não são como se fossem. Devemos agir como se nossas orações já houvessem sido respondidas. Pronuncie a palavra de criação.
Os apóstolos do Novo Testamento, os discípulos de Jesus Cristo, jamais relutavam ou choravam diante do público, mas simplesmente pronunciavam a palavra de criação. Quando orando a sós, realmente eles relutavam e choravam diante de Deus, mas na presença do povo, na vanguarda do campo de batalha, jamais choravam, jamais agonizavam, apenas pronunciavam a palavra de criação. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Por que nós não podemos dizer palavras assim? Temos o mesmo Deus, a mesma fé e recebemos a mesma promessa. Não se transforme no mendigo santo. Torne-se um criador. Quando você tiver certeza, pronuncie a palavra de criação. Diga ao seu lar: acalme-se, tenha paz. Diga em seu coração ao seu vizinho que o Espírito Santo venha trazer-lhes convicção. Envie a palavra, dê a palavra, e você verá a palavra distribuída pela fé em seu coração espalhar-se e transformar-se em milagres. Para concluir, eu convoco você a não viver segundo a matemática, mas segundo a fé. Quando Cristo estava pregando no deserto, 5.000 homens e mais as mulheres e crianças ouviram-no o dia todo. Entendendo que as pessoas sentiam fome, Jesus chamou seus discípulos e lhes ordenou: dai vós de comer a eles. Esta foi a palavra de criação, mas Filipe estava tão envolvido com a aritmética, com a matemática, que realizou uma pesquisa. A seguir, se dirigiu a Jesus e lhes disse: Jesus, tu nos pediste que alimentássemos a multidão, mas já é quase noite, não existe comida para ser comprada, e ainda que existisse, precisaríamos de pelo menos 200 denários. Não temos dinheiro, Senhor. Filipe apresentou um relatório impecável, correto em todas as minúcias, dando a informação financeira certa. Mas André caminhou um pouco mais, pela fé, e encontrou 5 pães e 2 peixinhos. Levou-as a Jesus pela fé e com visão, dizendo: Jesus, tenho estes 5 pães e 2 peixinhos. É muito pouco, mas se tu os abençoar, sabemos que é possível alimentar a multidão. Cristo não repreendeu Filipe, mas deixou-o de lado. Dirigindo-se para o lado de André, abençoou o pão e o peixe e alimentou a multidão. Você, porventura, queixa-se de que está no deserto, que nossa época é perversa, que um espírito de incredulidade varre o país, que o povo é complacente com a indolência? Está você dizendo que é tarde demais para um reavivamento espiritual? Você diz que precisa de mais dinheiro, que precisamos de edifícios e de instalações melhores. Caso contrário, não se poderá realizar a obra de Deus? Está você disposto a ser orientado pela aritmética ao jeito de Filipe? Ou será que você vai permitir que Jesus Cristo dirija a sua vida, multiplicando o que você já tem? Você vai obedecer a Jesus Cristo, que lhes ordena que alimente essa geração? Ambos, Filipe e André, eram discípulos de Jesus. Estavam ambos no mesmo deserto, à mesma hora, nas mesmas circunstâncias difíceis, mas Filipe foi posto de lado e pelo Senhor, e André foi aceito. Você prefere ser posto de lado por Jesus, ser deixado a sós com seus discípulos? Esta época precisa de milagres e você sabe quem é a fonte de poder miraculoso. Você dispõe do poder do Espírito Santo, tem a palavra viva de Deus e conhece o Cristo vivo. O Senhor está chamando você e lhes pedindo que dedique sua vida a Ele. Ele está dizendo a você: levante-se e atenda às necessidades desta geração. Eu desejo abençoar este povo. Vamos nos levantar pela fé e começar a alimentar nossa geração para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo David Young Cho. Você que chegou até o final, obrigado pela sua companhia.
Veja se você já está inscrito no canal Boas Novas Guarabira, dê um like para abençoar o canal, compartilhe com outras pessoas. E deixe-me pedir orações a você. Estamos falando aqui sobre o poder de fazer orações específicas, então estou pedindo a você que ore. Nós estamos aqui com um projeto aqui de fazer cruzadas evangelísticas, adquirir o terreno da Igreja Boas Novas e nós precisamos muitíssimamente de orações. A oração move a mão de Deus, como nós aprendemos aqui. Ore por esse ministério aqui em Guarabira, na Paraíba, que é um verdadeiro campo missionário. Ore e, de acordo com as suas possibilidades, dê uma oferta de amor. A sua melhor oferta, plante a sua melhor semente para que possamos fazer mais e melhor. Você pode fazer isso através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. O seu nome vai aparecer, nós vamos colocar no caderno de oração e vamos orar por você. E Deus vai te abençoar. A sua vida espiritual, financeira, profissional, familiar, seus relacionamentos, sua saúde, em nome de Jesus, porque é uma promessa bíblica. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, em nome de Jesus. E você vai estar acompanhando nossas cruzadas e a construção do templo através do canal aqui. Tudo que nós estivermos fazendo, nós vamos estar mostrando para vocês todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 22 horas, quando nós temos live no canal, tá bom? Não perca, fique conosco, que Deus te abençoe ricamente, sucesso na sua caminhada.